Olá, está no ar o Conexão Unifeso. Eu sou Michele Bronstein e hoje converso com o professor Joaquim Humberto, professor da disciplina de Filosofia do curso de graduação em Direito do Unifeso, que vai conversar conosco a respeito de direitos humanos, um assunto que nunca cai de moda. Na sequência, vamos conversar com o professor Dirceu Weber, do curso de Estilogravura do Centro Cultural FESO ProArte, que vai nos contar sobre a sua trajetória como artista e também como professor voluntário do Centro Cultural. Não saia daí, fique com a gente. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Para quem chegou agora, vamos conversar com o professor Joaquim Humberto, professor da disciplina de Filosofia do curso de Direito do Unifeso. Professor Joaquim, seja muito bem-vindo. Você, sendo professor de filosofia num curso de direito, como é que é isso? Assim, dá um pouco mais de liberdade pelo fato de não estar tão preso ali à questão normativa? Bom, realmente é uma situação bem particular, né? Inclusive, é nesse lugar que a gente pode falar sobre a temática dos direitos humanos, né? Quer dizer, de onde eu falo é justamente desse lugar como professor de filosofia de um curso de direito. A própria concepção da filosofia num curso de direito, ela tem essa peculiaridade de se aproximar um pouco das temáticas dos direitos humanos, né? Porque você não dá um curso de filosofia em módulos de pensadores, né? Não dá um curso de filosofia como história da filosofia. São temáticas éticas, né, que envolvem temas éticos de justiça, que vão necessariamente ter como referência os direitos humanos. E que também participam do dia a dia da profissão, né? Sim, do a ideia advogado, juiz, isso. A ideia é justamente essa, né? Você trazer para o ambiente da sala de aula, nessa disciplina ou nessas outras disciplinas que tem, né, de ética e teoria da justiça, filosofia, trazer esses debates, que são debates próprios, né, de uma sociedade moderna, de uma diversidade de comportamentos, de valores, quer dizer, um pluralismo, né, de valores, de concepções, que necessariamente podem, e acontece, né, de serem divergentes e necessitarem desses diálogos, dessas negociações, né? Eu acho que isso é um pouco da própria cultura dos direitos humanos, né? Ela está envolvida em ambientes de comportamentos diversificados, valores diversificados e, portanto, nesses ambientes, conflitos existem e o diálogo e a negociação se faz necessário, né? E em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Mas de lá para cá, de 48 para cá e antes disso, esse assunto parece que nunca sai de moda, né? Como se a gente o tempo todo precisasse relembrar a questão dos direitos humanos para todas as pessoas o tempo todo. Como que você vê isso? Bom, a gente pode até puxar um pouco o que estava se falando antes, né? Quer dizer, a Declaração de 48, ela tem uma sequência de declarações anteriores, como a americana, né, e a própria francesa, ela tem uma característica de uma certa maneira, universalizar esses direitos humanos, né? Nas declarações anteriores, você tinha uma positivação dos direitos sem a sua universalização, quer dizer, estavam contidos em declarações, na Declaração americana, na Declaração francesa. Quer dizer, uma positivação significaria aquilo que está normatizado, ou seja, existe uma lei... Tipo, como direitos, né, para os franceses, direito para os americanos, não é? Mas antes disso também tem uma tradição filosófica, né, de filósofos
na modernidade, também nesse momento da modernidade, que trabalham também as questões de direitos humanos como próprias de um direito natural, né? Então você tem aí toda uma história e uma reafirmação dos direitos humanos de várias maneiras, né? Como o direito natural, que você tem aí uma universalização, mas sem nenhuma positivação, quer dizer, não está contido em um documento jurídico, né? Posteriormente, com as declarações nacionais, eles se positivam, mas também perdem um pouco da sua universalização. E acho que a Declaração de 48 ela tem nessa sequência histórica, ela tem uma marca, né? A marca traz também uma coisa, uma marca do pensamento ocidental. Sim. Que também isso é importante. É importante situar que tem um domínio geopolítico ali, né, norte-americano, europeu, bastante significativo. Quer dizer, no Oriente, como a gente vê essa questão agora do processo de imigração, né? Então, quer dizer, talvez os direitos humanos que aqui no Ocidente estão valendo para a gente, lá não fazem o menor sentido e vice-versa. Exatamente na história dos direitos humanos você vê o local onde eles nascem, né? Eles nascem dentro de uma cultura ocidental, europeia. Eles são europocêntricos, né, num certo sentido, né? Eles têm aí uma cultura própria, o que traz também uma outra dificuldade para a dinâmica de extensão, né, de expansão dos direitos humanos, né? E até de entender uma universalização. Sim, exatamente. Né? Uma pretensão de serem universais, partindo de uma cultura própria, não é isso? E aí você justifica esses conflitos, né? Quer dizer, culturas que não são necessariamente orientadas, né, pelos direitos humanos, né? E se veem como que ameaçadas. Ou que existem até outros direitos que valem, que não são exatamente aqueles que foram positivados lá em 48. E que podem se sentir ameaçadas com a expansão desses direitos. Então, é uma história também de realizações, de conflitos, de negociações, né? De como fazer também uma tradução intercultural entre os direitos humanos, que são próprios dessa cultura, com outras culturas, né? Às vezes culturas que existem mesmo dentro do mesmo país, por exemplo, como o Brasil, né? Com a cultura indígena, né? É verdade. Onde há também aí às vezes umas crises, né? Crise não é, mas desafios, né, para você estabelecer essa relação entre os direitos humanos e uma outra cultura que não esteja, né, propriamente estabelecida a partir desses direitos, conflitos, não é? Então é uma cultura que coloca-se diante de conflitos. Os próprios direitos humanos são conflitantes entre eles, né? Por exemplo, como você falou de 48, ali é uma afirmação de dois modelos de direitos, né? Há um direito à liberdade, que foi aquele direito conquistado, né, contra a presença autoritária do Estado, que garante os direitos individuais, por exemplo, né? O direito ao credo religioso está dentro desses direitos, né? Então, o indivíduo tem a escolha, né, a liberdade de escolher seu credo religioso, as lutas religiosas, as guerras religiosas, né? Os direitos humanos marcaram um pouco essa afirmação, né, da religião como direito individual, mas ao mesmo tempo você também tem o direito à igualdade, que de uma certa maneira eles vão restringir direitos à liberdade, não é? Assim, um exemplo disso você pode dizer, por exemplo, uma relação com direitos como educação, saúde, que são direitos, né, considerados como direitos. Se são direitos, são deveres também, tem a contrapartida do dever. Quem tem o dever seria o Estado, né? Mas para que esses direitos sejam implementados, você tem a arrecadação de impostos. E você aí tem toda uma discussão de que alguns setores da sociedade, mesmo não usufruindo desses direitos, têm o dever de contribuir, né, para que esses direitos sejam implementados. E também há uma restrição da liberdade aí também nesse sentido, né? Então, os direitos humanos têm essa... Da mesma maneira que as pessoas que às vezes não têm a capacidade da contribuição também têm o direito de usufruir. É isso. Daquele né, benefício. Exatamente. Então, acho que os direitos humanos eles trabalham num plano coletivo, né? Ainda mais os direitos sociais. E aí o plano, às vezes, as liberdades individuais de você, por exemplo, em vez de contribuir, ter a obrigação de, né,
passa a ser também algo de conflito para esses indivíduos, né, que se sentem restringidos nos seus direitos de escolher, né? Então, acho que os próprios direitos humanos têm um pouco essas áreas de conflito entre eles, né? E acho que também que com relação ao avanço que os meios de comunicação têm trazido, né, para a sociedade de uma forma mais ampla, quer dizer, você começa a enxergar uma realidade do outro e ter acesso a essa realidade, o que lá em 48 não existia. Então, um modelo de sociedade e de coletividade que está sendo construído ao longo desse percurso acaba colocando muitas vezes em choque ou em xeque essa noção de direitos humanos. Exatamente, sejam interesses próprios, né? Até interesses nacionais às vezes, né? Às vezes aí, os interesses nacionais se sobrepõem à soberania nacional, os interesses nacionais, os interesses até de grupos econômicos, né, se sobrepõem a essa dimensão que você fala de uma dimensão social ou coletiva, né? Há um conflito aí, há um conflito evidente na trajetória dos direitos humanos, né? E há um conflito tão grande também que a gente às vezes, por mais que você tenha falado que é um tema que não se cessa de falar sobre eles, né? Não o se tempo realmente, todo a gente pode falar disso. você vê avanços e recuos o tempo todo, né? Retrocessos. Retrocessos, né? Quer dizer, não é um caminho linear, né? Não é um caminho apenas que avança, né? Como se fosse possível também, né? Mas como se isso já tivesse tão introjetado no seio da sociedade que você nem precisa mais tocar no assunto de direitos humanos, porque isso já está incorporado à conduta do... Parece que não, né? Mas parece que não. Porque guerras continuam, né? Genocídios continuam, práticas de extermínio, as intolerâncias continuam numa evidência violenta, né? E você vê que, apesar desse percurso, né, de séculos de direitos humanos, né, você tem esses avanços, esses recuos, né, essas insatisfações, essas compreensões, quer dizer, é um caminho bem tortuoso, né? E qual a importância de trazer esse debate para dentro da sala de aula? Como que você vê isso como professor? Isso também é outro tema polêmico, né? A gente pode até colocar assim, talvez a escola eduque, né? Eduque os filhos para a família e não a família eduque os filhos para a escola, né? Então, acho que a gente pode tentar entender que há um papel de educação e de formação dentro do ambiente escolar, né? Então, talvez seja mais e próprio até da cultura de direitos humanos, né? Você favorecer o ambiente educacional sendo na escola, né? Porque é na escola que você vai ter o convívio com os mais diferentes segmentos da sociedade, né? Então, porque na prática entre os seus talvez seja mais favorável, né, essa integração. Os direitos humanos. Acho eu, né? Agora, uma questão afetiva que está próxima aos direitos humanos, né, na base emotiva e afetiva dele, é a questão da empatia, né? Ou da simpatia e da empatia. É de você se aproximar com respeito e consideração de pessoas muito diferentes de você. Quer dizer, como você vai estender essa prática para pessoas que não são propriamente do seu grupo, né, da sua formação, da sua família, né? E a escola acaba contribuindo para isso. Eu acho que ela tem esse papel de fazer com que a sua inserção se dê com pessoas muito diferentes de você. Eu acho que isso essa é muito rico, né? É isso que faz o processo de amadurecimento, de aprendizado, né? Então, na maneira que você vai alargando esses teus laços de humanidade, né? Quer dizer, expandindo esses sentimentos de humanidade para setores e pessoas cada vez mais diferentes de você vai, de uma certa maneira, introjetando esses valores dos direitos humanos, que nas suas declarações anteriores eram considerados como auto-evidentes. Quer dizer, auto-evidentes quer dizer que eles fazem parte dos seus sentimentos, não é? Então, a sua realização acho que requer um pouco desse tipo de alargamento dos teus convívios, né? De você conviver com laços diferentes daquele onde você está habituado a conviver. Daí a ideia de que nada mais, né, no meu modo de ver pelo menos, né, propenso de você incentivar temas, né, de direitos humanos
na formação escolar. Não necessariamente em disciplinas próprias, não é? Quer dizer, acho que essa discussão pode estar envolvida em qualquer tipo de formação. Quer dizer, tanto no ensino básico, fundamental, sim, como também no banco universitário. E mais, né? Talvez até em aulas de matemática, em aulas de física, em aulas de química, em aulas de história. Acho que você pode percorrer toda essa formação mais técnica, né, com esses temas, né? Quer dizer, acho que essa é uma proposta de você transversalizar essa temática dos direitos humanos, não necessariamente deixando eles contidos numa disciplina, né? Talvez seja até uma maneira de se proteger dessa discussão, né? Quer dizer, você coloca os direitos humanos dentro de uma disciplina, os isola e talvez ali você se proteja de discutir essa temática em outras disciplinas. Mas você não discute em outros ambientes, né, que não naquela disciplina específica. Eu acho que tem que circular de uma maneira mais, né, mais transversal e menos contida nesses limites, né, dos disciplinares, né? Então, exatamente sobre esse ponto, né, o Unifeso acaba de criar uma disciplina que trata da questão dos direitos humanos, mas essa disciplina, então, nessa perspectiva, ela não é restrita aos estudantes do curso de graduação em Direito, mas sim a todos. Como que funciona? A ideia é essa, a ideia é que ela seja um conteúdo, né, que seja passado, tá, para todos os cursos do Unifeso. Quer dizer, não necessariamente para um tipo de formação, como a gente estava conversando antes, né? Quer dizer, então, o direitos humanos não é um assunto que interessa só o direito, mas interessa a medicina, interessa sim, a farmácia, a biologia, né, administração, ciências contábeis, pedagogia e por aí vai. Porque, assim, por mais que eles estejam, né, em documentos oficiais, em documentos jurídicos, né, em propostas de governo, em políticas públicas, né? Acho que eles permeiam, né? Os direitos humanos permeiam nossas relações, né? Assim, num cotidiano, num cotidiano de relacionamento, seja ele o mais íntimo possível e o mais público possível, né? Que acho que está a existência dos direitos humanos, né? Acho que numa relação íntima você também tem ali uma percepção do outro como igual, né, a você, né? Quer dizer, ele tem os mesmos sentimentos que você tem e, portanto, essa capacidade de se colocar no lugar dele estabelece uma relação de respeito, né? Então, eu acho que ele não circula apenas nos programas políticos, né, nos grandes documentos jurídicos, né? Ele está presente nessa relação diária, né, nas relações mais pessoais, nos comportamentos mais pessoais, né? Professor Joaquim, você, além de professor da disciplina de filosofia e também de participar de toda essa discussão que é fundamental sobre a questão dos direitos humanos da Unifeso, você também participa de um projeto que é muito interessante, que é o Café Filosófico. Sim. Né? Que é um trabalho que o Centro Cultural Feso Proarte realiza de forma itinerante. Como que você vê esse projeto e essa participação? Eu estou quase passando essa pergunta para você, né, Michele? Porque você está no projeto junto comigo, né, com a Eveline e a Marisa, né? Isso é legal. Novamente, Michele, assim, se a gente for pegar os cafés filosóficos que nós fizemos, as temáticas são temáticas que, mesmo que não se anunciem como de direitos humanos, né, são temáticas que estão relacionadas. Claro, né, a gente já discutiu a novas composições da família, né? A questão da ética e a política. Ética e política. Olha só, então, quer dizer, todos os encontros que nós tivemos... Agora é o amor. Foi o último, né? O último foi a questão do amor e justiça. Amor e justiça, que teve essa relação entre as práticas pessoais e as práticas públicas, né? Como isso também não fosse mais uma divisão tão presente, né? Como já foi estabelecido algum tempo atrás, né? O público e o privado, né? Como se isso fosse cada vez mais tênue, né? Essa separação. Essas fronteiras, né? Elas cada vez se misturam mais. E todas as discussões que nós tivemos foi pouco por aí, né? Então, e com o público aí que é o mais legal de tudo, né? Além da formação
do quarteto, né, ser diversificada, o público também que vai estar presente, que esteve presente, né, nas apresentações, eram públicos bem diversificados em todos os sentidos, né? É muito misturado, muito né? misturado. Você tem os estudantes, você tem aposentados, faixas etárias diferentes, você tem os né? adolescentes. Que eu acho que aqui, voltando novamente ao início que a gente conversou, né? A importância desses temas serem levados para serem debatidos, conhecidos, né? Em sociedades que são sociedades muito heterogêneas, né? Muito plurais. E a pior coisa, talvez, que aconteça nessas sociedades plurais é alguém se manter, né, alheio à interferência ou diálogo com os outros diferentes. Não é isso? Se fechar em posições, né, próprias e sem a preocupação de estender esses diálogos, né? Eu acho que o Café Filosófico tem uma proposta nesse sentido também. E legal também que para fora da universidade, né? Quer dizer, atraindo a participação da comunidade. Atraindo a comunidade como um todo. Isso eu acho bastante interessante, que complementa todas essas atividades que a gente pode desenvolver para, de uma certa maneira, levar, né, esses temas dos direitos humanos de uma maneira que não é uma maneira professoral, né, porque acho que ninguém tem o saber, o domínio desse saber, também ele não se configura como um saber, né? É mais uma prática de apresentação de experiências e de trocas. Né? Eu acho que é por aí que... O mais rico é essa troca aqui. Exatamente. A maneira também como se falam dos direitos humanos também influencia a sua percepção, né? Então, eu acho que não pode ser um domínio, né, de um saber, né, único, né, ou de um controle de um saber, né? Acho que ele tem que estar passando ou perpassando todas essas práticas, né, de uma maneira geral. Professor Joaquim, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo, né, já esgotou, mas vai ser um prazer receber você novamente. Ótimo. Em outra oportunidade. E voltamos já com o professor Dirceu Weber, que vai conversar conosco a respeito do curso de estilogravura do Centro Cultural FESO ProArte e também da sua trajetória como artista e como professor voluntário no Centro Cultural. Não saia daí, fique com a gente.